mais músicas hoje no mundo do que a gente é capaz de ouvir. Segundo o CEO da Warner Music, Steve Cooper, aproximadamente 100 mil novas músicas sobem todos os dias no Spotify, no SoundCloud e na Apple Music. Todos os dias da semana. Todos os dias. Nos últimos 40 anos, o mundo da música passou por transformações radicais. Na era de ouro da música, dominada por gravadoras poderosas e discos físicos, os vinis, está agora relegada ao passado. Agora, tudo é digital. O som desse vídeo aqui que você está vendo, ele não é real. Aliás, essa imagem aqui que você está vendo, ela também não é real, são pixels. E por trás desses pixels é tudo código de programação. E essa revolução digital gerou, por assim dizer, um novo protagonista, o algoritmo. Algoritmo? O que significa algoritmo? O algoritmo, ele é uma sequência de informações. Algoritmos é o que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Será que nessa nova era digital é realmente o fim da música como nós conhecemos? Ou será que estamos apenas no começo de algo muito maior? Se você é músico, ou se você, na verdade, é qualquer tipo de artista, e você utiliza a internet para expor o seu trabalho, para vender o seu trabalho, ou até mesmo para construir a sua imagem como artista, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar que dentro desse universo digital, sinto te informar, mas o algoritmo vale mais do que a sua arte. Antigamente, ouvir música era um processo lento, restrito, quase um ritual. Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor. Bem diferente dos dias de hoje. Sorry, not sorry. Antes da internet, as gravadoras eram o centro de tudo. Os artistas precisavam de contratos milionários para conseguir produzir e distribuir a sua música. O sucesso era medido em discos de ouro, platina e diamante. E as vendas físicas eram o principal indicativo de sucesso. First, I'd like to thank Em 1999, a indústria global de música gravada alcançou o seu ápice, gerando mais de 25 bilhões de dólares em venda. A época de ouro da MTV e seus videoclipes que deixavam muita gente grudado na frente da TV. Mas então, tudo isso mudou. Era digital. Com a chegada da internet, o cenário se transformou drasticamente. Com o surgimento do arquivo MP3, a pirataria digital e plataformas como Napster, LimeWire e BitTorrent ameaçaram o domínio das gravadoras. A indústria, que parecia invencível, viu suas receitas literalmente despencarem. Em 2014, as receitas globais dessas gravadoras caíram para apenas 14 bilhões de dólares. O fim parecia inevitável. Ascensão dos algoritmos. E durante esse mesmo período que as gravadoras viam seu mercado desmoronar e após tentativas frustradas da Apple de resgatar esse mercado através do iTunes, vendendo músicas a 90 centavos, eis que surge o Spotify, uma plataforma de streaming gratuita que literalmente veio salvar as gravadoras do colapso, praticamente erradicando o desejo da pirataria musical. Convenhamos, foi uma jogada de mestre. Em 2020, o mercado global de música gravada voltou a crescer, e a crescer muito, gerando 23,1 bilhões de dólares. Mas
como que isso aconteceu de fato? A resposta está em uma única palavra: algoritmo. Algoritmo? Algoritmo. O algoritmo Algoritmos. Os algoritmos das plataformas de streaming não são apenas uma ferramenta, são o coração pulsante que decide o que nós ouvimos, assim como o que nós não vamos ouvir. Desde playlists personalizadas até recomendações, os algoritmos moldam o que se torna viral e o que fica esquecido. Seu comportamento, seus likes, seus plays, tudo isso modifica o algoritmo, criando assim os chamados filtros colaborativos, onde até o comportamento dos seus amigos influenciam no que é recomendado para você. E por falar nisso, deixa um like aqui nesse vídeo para que o algoritmo aqui do YouTube saiba que esse vídeo aqui tem valor e assim ele divulgue esse vídeo para mais pessoas. Valeu! Impactos na indústria da música. Para as gravadoras, os algoritmos são uma verdadeira bênção. Eles ajudam a identificar tendências, maximizar lucros e manter o controle sobre o mercado. Mas para os artistas, principalmente os artistas independentes, a realidade é bem mais complicada. A receita gerada através dos plays é mínima, tornando muito difícil sustentar uma carreira apenas através dos streamings. Só para você ter uma ideia de valor aqui, segundo a própria Billboard, 15 mil streamings ou 15 mil plays equivale mais ou menos a uma venda de um disco, ali por volta de $5, que daria aqui no Brasil uns R$25. Ou seja, 1 bilhão de streamings, 1 bilhão de plays, equivale aproximadamente a $3 milhões. Isso até pode parecer bem sedutor para você, pode parecer um valor alto, mas isso para um grande artista não é nada. Quem ainda vai ter que dividir essa grana com a gravadora, equipe, apoiadores e por aí vai. Não é à toa que artistas como a Taylor Swift removeu a sua conta do Spotify durante 3 anos, mas depois ela voltou atrás. Mas a análise de dados e a compreensão desses algoritmos pode sim ser a diferença entre o anonimato e o estrelato. De fato, não adianta ficar por aí apenas reclamando. É aqui que entram plataformas como a Stream. Boa parte dos dados que eu estou apresentando aqui nesse vídeo foram fornecidos por essa plataforma. Se você é músico ou produtor musical, não deixe de conhecer a plataforma da Stream. Eles utilizam algoritmos avançados e até inteligência artificial para analisar o mercado da música e para analisar a sua música nesse mercado, assim como, por exemplo, a sua atuação nas redes sociais, para que músicos e produtores tenham mais chance de crescer nesse acirrado mercado. E calma, porque nesse ponto você já deve estar achando que eu estou fazendo algum jabá aqui, estou querendo vender o serviço dos caras, mas saiba você que o serviço deles é gratuito. Até tem algumas etapas pagas, mas são etapas mais avançadas caso você realmente venha utilizar muito a plataforma, ou caso a sua carreira como músico ou como produtor realmente cresça muito e você precise de mais informações, aí você pode utilizar algumas ferramentas lá que são pagas. A Stream fechou uma parceria aqui com o canal e me deu acesso a toda a ferramenta para que eu pudesse fazer essa análise do mercado e trazer essas informações aqui para vocês. E de fato, essa plataforma tem informações muito interessantes, tanto para você entender como é que o mercado está hoje, como para você conseguir se organizar para poder entrar nesse mercado, tanto como músico quanto como produtor. Essa plataforma é uma prova de que algoritmos não são exclusivos apenas de grandes gravadoras e grandes artistas. Artistas independentes como você, que estão iniciando uma carreira, também podem tirar proveito de bons algoritmos e assim iniciar uma carreira ou até manter a carreira de forma mais eficaz. Pega o link aqui na descrição, acesse a plataforma dos caras e comprove que de fato as informações que eles fornecem são muito interessantes e com certeza vão te ajudar bastante. Artistas versus algoritmo. Na batalha entre arte versus algoritmo, quem que sai ganhando? Alguns artistas reclamam que seus trabalhos são marginalizados pelas plataformas, enquanto outros veem o Spotify, por exemplo, como uma ferramenta essencial para alcançar o sucesso. Então os algoritmos são inimigos ou aliados? E até onde será que eles podem manipular o mercado? O que você pensa sobre isso? Coloca aí nos comentários. O Spotify, assim como outros streamings, de fato estão mudando a cara da música, mas talvez não por vontade própria. Hoje, no Spotify, existem cerca de 23 bilhões de horas de música. Isso representa absurdos 260 mil anos de plays, e isso aumenta a cada dia. Ou seja, como a gente falou no início do vídeo, há mais músicas no mundo hoje do que a gente é capaz de ouvir. É doido isso, né? Isso obrigou o algoritmo do Spotify a exigir uma retenção de 30 segundos.
Ou seja, se as pessoas vão escutarem pelo menos 30 segundos da sua música, sinto te informar, mas ela já era. O Spotify não recomenda mais a sua música. Repare como as músicas encurtaram com o passar do tempo, exceto ali no início, onde provavelmente tinha mais a ver com algum tipo de limitação técnica. E eu vou te falar que isso não é muito diferente da métrica aqui do YouTube, por exemplo. A retenção dos vídeos aqui é um grande desafio para a maioria dos YouTubers. Teve até um álbum da banda Wolfpack chamado Sleepify, que se baseava exatamente nessa retenção dos 30 segundos. O álbum foi disponibilizado no Spotify e a banda encorajou os consumidores a tocar o álbum em looping, enquanto dormiam. Por sua vez, os royalties da execução de cada faixa do álbum seriam usados para financiar coletivamente uma turnê gratuita da banda. Isso funcionou por algum tempo, até que o álbum foi retirado do Spotify em 26 de abril de 2014, citando violações das políticas de conteúdo do serviço. Segundo uma pesquisa realizada pela plataforma Deezer, cerca de 68% dos usuários da plataforma escutam apenas uma faixa de cada álbum. Ou seja, pensar em produzir um álbum inteiro hoje parece não ser algo assim tão lucrativo. Os streamings afetando a maneira como as pessoas produzem música. Esses algoritmos utilizados para analisar o trabalho dos artistas pela internet são quase tão infinitos quanto as próprias músicas. Por isso, existem várias plataformas com todo tipo de análise de algoritmo. Além do stream que eu acabei de falar aqui no vídeo, aqui no canal tem uma playlist onde a gente já testou outras plataformas com outros tipos de análises, mas que com certeza ajudam muito tanto o trabalho de músicos quanto de produtores. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e aqui em cima nos cards também, depois dá uma olhada lá. Streamings e gravadoras. Para as gravadoras, os streamings não são apenas uma forma de distribuição. Trata-se de uma verdadeira revolução. Eles que antes temiam os streamings, agora abraçam os streamings como uma fonte vital de receita. E caso você não saiba, as grandes gravadoras são donas de 70% dos lucros só no Spotify. Eu vou te falar que está muito enganado quem fica por aí dizendo que o universo da música acabou. Mas será que isso de fato é bom para todos? Óbvio que não. Enquanto os números crescem, a distribuição de toda essa riqueza é questionável. Quem realmente está lucrando nessa história? Atualmente, muitos artistas reclamam que as gravadoras exigem que o artista tenha sucesso nas redes sociais antes de assinar um contrato. Hollywood também tem feito isso. Já existem casos de casting que levaram em consideração o número de seguidores nas redes sociais na hora de selecionar determinados artistas para o elenco de algum filme. Qual será o futuro? O que o futuro reserva, então, para a indústria da música? E se eu te falar que nessa conversa toda aqui, o Spotify já é passado? Os algoritmos que a gente falou ao longo desse vídeo aqui é um dos elementos principais para o surgimento da inteligência artificial. Se você estava aí preocupado com esse papo de algoritmo aqui no vídeo, espere para ver o que a inteligência artificial vai fazer. Novas plataformas já estão surgindo no horizonte, como por exemplo as plataformas Suno e Udio, que muita gente fica falando aí na internet, onde os usuários, você, seja músico ou não, pode utilizar um prompt, texto, para gerar música, para compor uma música. E esses sites ainda são capazes de gerar a capa desse single, a letra e até o videoclipe dessas músicas. E se você acha que isso vai gerar algum tipo de música ruim, dá uma olhada nesse álbum chamado iProg, do autor que se intitula Chronosone. Esse álbum foi inteirinho produzido com inteligência artificial. Deve ter muita gente ouvindo esse álbum achando que tem algum músico ali tocando. Sim, nós estamos entrando em uma nova era. O mais maluco que possa parecer é uma era em que músicas não precisam de músicos para existir. Imagine quando o Spotify substituir o campo de busca, onde você localiza as músicas lá, por um campo de prompt, onde você vai poder digitar o que você quer ouvir. E ele não vai buscar um artista, ele vai compor uma música do jeito que você quer ouvir. Um campo de busca que utiliza uma inteligência artificial. Com certeza, o Spotify não é o fim, mas sim o começo de uma transformação ainda maior. A pergunta é, nós estamos prontos para o que vem a seguir? O que você acha? Coloca aí nos comentários. Eu realmente gostaria muito de saber o que você pensa sobre essa história.
No final das contas, o sucesso da indústria musical moderna é uma combinação de talento, estratégias e uma compreensão profunda dos algoritmos que movem o mercado. Por isso que eu disse lá no início do vídeo que dentro desse universo digital, sinto te informar, mas o algoritmo vale mais do que a sua arte. Não em termos financeiros ou de criação, mas em termos de importância do que o algoritmo pode fazer pela sua arte. Seja você uma gravadora, um produtor, um músico, ou apenas um entusiasta da música, ou tudo isso junto, que é algo bem comum hoje em dia, conseguir entender e utilizar esse novo mundo é essencial. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o nosso canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que a gente lançar um vídeo novo. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.